Senhor Jesus, para todos vocês que me acompanham, lindo. Se você ainda não me segue, me segue. Aqui eu gosto de compartilhar com você ciência e fé, né? Coisa boa, coisa maravilhosa nós trabalharmos, nós falarmos do amor do Senhor Jesus e entendermos algumas coisas que nós precisamos, né? Cuidar de nós, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos deu. E é aqui eu gosto de compartilhar com você aquilo que nos faz bem, a palavra de Deus. Você já se sentiu que estava indo bem? Estava indo muito bem, mas de repente algo dentro de você começou a afundar? Afundar emocionalmente, afundar na fé, afundar no casamento, na maternidade, na vida pessoal. Você já se sentiu assim? Pois é. Aqui em Mateus capítulo 14, verso 28, vai nos dizer assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu quero abordar aqui esse ponto que ele sentiu o vento forte. Essa passagem é muito bonita, muito rica, e eu fico analisando, né, olhando um pouquinho no lado, nós não vamos só ficar focado no lado espiritualmente, certo? Mas nós vamos também abranger um pouquinho de ciência, um pouquinho de fé. E eu gosto muito de fazer essa junção, porque eu sou, para quem ainda não me conhece, eu sou psicanalista e eu sou uma psicanalista cristã, então eu gosto muito de trazer essa junção. Isso é muito bom e maravilhoso para nós, quando nós podemos entender que tudo anda alinhado. É corpo, alma e espírito. Então, o quanto é importante nós cuidarmos da nossa alma, do nosso físico, mas também da nossa alma. E aí eu quero te fazer novamente essa pergunta. Você já se sentiu que estava indo bem e de repente as coisas começaram a afundar? A vida espiritual, o emocional, o casamento, a maternidade, a vida pessoal. Você já se sentiu assim? Pois é. Nós vemos aqui uma passagem muito maravilhosa que o Senhor Jesus, ele estava juntamente com os seus discípulos, e os seus discípulos entraram no barco e seguiram viagem. E o Senhor Jesus estava despedindo da multidão. E naquele momento em que Jesus estava ali despedindo a multidão, conversando com o povo, os discípulos foram à sua frente. E estava tendo uma grande tempestade, começou a vir uma grande tempestade naquele barco. E de repente o Senhor foi à frente, né? E foi esperar os seus discípulos. E naquele momento em que ele foi esperar os seus discípulos ali a chegarem, ele foi andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas porque ele é tão maravilhoso, ele é tão fiel. E ele foi andando sobre as águas, e naquele momento em que ele estava andando sobre as águas, os seus discípulos se atemorizaram, ficaram com muito medo. E aí o Senhor disse para eles assim: Ei, não tenham medo, sou eu. O Senhor Jesus disse para eles: Não tenham medo, sou eu. E então naquele momento eles se acalmaram, eles ficaram tranquilos, né? Puderam ver que realmente não era um fantasma e era o Senhor Jesus. E naquele momento Pedro, né? O que ele fez? Ele sentiu o desejo, ele falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita andar sobre as águas. Que ousadia, que coisa boa, né? Que coragem, né? E naquele momento, então, aí o Senhor Jesus olhou para ele e disse: Vem.
O Senhor Jesus só falou assim para ele: venha. E Pedro, então, ele desce do barco e a Bíblia nos diz que ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Então nós vamos dar uma paradinha por aqui. Nós vemos então que o que acontece depois? O olhar, ele muda muita coisa. O olhar, a nossa percepção, o nosso olhar, ele muda muita coisa. E nós vemos aqui no versículo 30 que Pedro estava andando sobre as águas. O problema não foi sair do barco. O problema não foi sair do barco. O problema foi aonde ele colocou o olhar. O problema não foi sair do barco. O problema foi aonde ele colocou o olhar. Então, o que nós entendemos aqui? Que o olhar, ele muda tudo. Quando nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, para tudo aquilo que nos sobrevém, para as tempestades das nossas vidas, nós tiramos o olhar do Senhor Jesus. E nós não podemos parar de olhar para o Senhor Jesus. Nós precisamos continuar estarmos com o nosso olhar fixo para o Senhor Jesus. E nós vemos então que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava andando. Por quê? Porque Jesus estava sustentando ele. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele sustenta o impossível. Olha para isso. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele sustenta o impossível. Quando ele passa aqui a olhar para o vento, o medo entra. Quando Pedro começa a olhar para o vento, o medo entra. Nós vemos então que o medo não aparece antes. Aqui para Pedro, né? Enfatizando Pedro. O medo aparece quando ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o tempo, para o vento forte. Pedro não afundou somente, não foi falta de fé, mas foi porque o excesso de consciência do perigo. Entende? Ele olhou para o vento e falou: eu vou afundar. Sabe? Então nós precisamos entender que quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, tiramos o olhar daquele que sustenta o impossível na minha e na sua vida, nós sentimos que estamos naufragando, afundando e as coisas parecem que estão desmoronando. Por quê? Porque quem nos sustenta é Jesus Cristo. Ele nos sustenta. Aí agora nós vamos analisar um pouquinho sobre, olhando com um olhar da psicanálise, o que nós entendemos, o que nós podemos trazer para essa mensagem nesse momento. O vento, ele representa ansiedade. Ele pode representar os medos inconscientes. Ele pode aqui representar os traumas não resolvidos da sua vida. Aquelas vozes internas, ele pode representar aquelas vozes internas de: você não vai conseguir. Você não vai conseguir vencer isso. Você não vai conseguir sair dessa situação. Você não vai conseguir sair desse jeito. Então essas vozes internas fazem você acreditar que você realmente não vai conseguir, que você realmente não vai sair da onde você está, da situação que você enfrenta. E então você começa a ter uma percepção de perigo. Você começa a agir como Pedro. Você tira o olhar do Senhor Jesus, daquele que sustenta o impossível, e começa a olhar com os seus olhos carnais, olhar somente com os seus olhos da carne, aonde você vê o perigo. Você começa a ter essa percepção do perigo, e aí você começa a se sentir ansioso, você começa a sentir medos inconscientes, às vezes um trauma que não foi resolvido, e essas vozes internas que te fazem acreditar. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas indo bem. As pessoas andam bem, mas quando surge um gatilho emocionalmente interno, reprimido, o medo toma o controle do corpo e da mente dessa pessoa. O medo toma o controle da mente dessa pessoa. E aí, então,
ele aciona um gatilho em você e você então começa a ter aquela sensação, sabe, aquele medo que não é elaborado. Então, como que o medo, na psicanálise nos explica que o medo, a gente começa a sentir medo quando ele não é bem elaborado, ele se manifesta no nosso corpo sentindo aperto no peito, falta de ar, sensação que vai afundar, e o corpo começa a afundar quando a alma não consegue sustentar o medo sozinha. Então o que acontece? Você sente tanto medo de não dar certo, você sente medo de não conseguir, de não fluir aquilo que você está planejando, você sente medo de não dar certo, sabe, de não conseguir vencer, e então você começa a ter esse medo muito presente. Você começa a sentir esse medo muito presente na sua vida, e aí você entende que você não vai conseguir só. Aí você entende que você não vai conseguir vencer. Por quê? Porque o seu olhar, o seu corpo fisicamente, ele começa a reagir, ele começa a manifestar a ansiedade. Ele começa a trazer aquela sensação de aperto, aquela sensação de falta de ar, realmente o seu corpo começa a sentir a falta de ar, o seu peito, aquele aperto no peito. Por quê? Porque afeta, traz aquela ansiedade, porque é uma sensação, é uma percepção de perigo. Então, na psicanálise, nós entendemos isso, que quando o gatilho é acionado, ele aciona o medo, e então ou o corpo reage, a gente tem a fuga, ou a gente paralisa, e é isso que aqui nós vemos na palavra que Pedro sentiu. Quando ele sentiu o vento forte, quando ele então entende que ele entende que ele está em perigo, ele logo grita: Senhor, salva-me! Porque ele sentiu que ele estava em perigo, ele viu que ele estava em perigo. O negócio, gente, não foi, o problema não foi Pedro ao sair do barco, porque ele saiu do barco. O problema não foi uma falta de fé, ele até agiu. Só que no meio do processo, no meio do caminho, o que aconteceu com Pedro? Ele para de olhar para Cristo, que sustenta o impossível, e começa a olhar para o perigo. E é isso muitas vezes que acontece comigo e com você. Por muitas vezes nós até agimos com fé. Saímos do barco. Só que no caminho, no processo, nós sentimos medo. Será que foi certo o que eu fiz? Será que está certo o que eu estou fazendo? E então, por você pensar e começar a ver o perigo por causa da sua consciência, o que isso te traz? Medo. Medo. As vozes internas que você ouve: não vai dar certo, você vai afundar, você está correndo perigo. E essas vozes internas, elas começam a dominar a sua mente, a dominar o seu corpo. Então você começa a entender que você não teve fé suficiente, quando na verdade não foi falta de fé, mas foi olhar para o perigo e prestar atenção no perigo, e não focar naquilo que Deus te mandou. Ele falou para Pedro: vem. Pedro acreditava, Pedro teve fé. Só que o que aconteceu? Quando ele desce do barco, ele sente o vento forte, ele entende que agora ele não está mais seguro, porque dentro do barco ele estava se sentindo seguro. Ao sair do barco, agora ele estava sobre as águas. Ele estava sobre as águas e ele poderia então afundar. E aí Pedro para de olhar para Cristo e começa a olhar para o vento, para a circunstância. E aí eu quero dizer para você: para onde você tem olhado? Para onde nós olhamos? Será que nós estamos ouvindo as vozes interiores que está lá dizendo para você: você não vai dar certo, não vai conseguir vencer, isso daí não é para você? Ou será que você vai continuar olhando com fé, olhar para Cristo?
Quando você começar a olhar para Cristo e entender que Ele te sustenta, porque é Ele quem sustenta o impossível na nossa vida, então nós podemos caminhar tranquilamente. Pedro poderia alcançar Jesus, porém Pedro sentiu medo. Pedro olhou para a circunstância. Então eu quero dizer para você que está aí me assistindo, não olhe para o seu problema, para a circunstância que te apavora, mas olha para quem pode sustentar o impossível na tua vida. Olhe para quem pode sustentar você em meio ao caos. Olhe para quem pode sustentar você em meio ao perigo. Olhe para Ele, olhe para Cristo. Porém, com tudo isso, olha o que acontece. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quando Pedro entende que ele estava afundando, logo ele grita, ele clama: Senhor, salva-me. Então Pedro começa aqui a pedir ajuda, a pedir que o Senhor o segure, que o Senhor o ajude. Então aqui o que nós vemos? Que Pedro, ele pede ajuda. Pedro pede ajuda. Pedro não racionaliza. Pedro não explica. Pedro, ele grita. Ele grita por ajuda. Ele grita: me ajuda. E aí eu quero dizer para você que não é errado pedirmos ajuda. Não é errado pedirmos por ajuda. Muitas das vezes nós enfrentamos coisas emocionalmente e nós não queremos pedir ajuda. Aí queremos agir na racionalidade e não queremos pedir ajuda. Só que aqui Pedro, ele grita e diz para Jesus: Senhor, salva-me. Então, peça ajuda na oração. E se de repente você está emocionalmente precisando de ajuda na vida emocional, busque por ajuda. Busque por ajuda. Mas não é errado sentir que precisa de ajuda. Não é errado sentir. Muita gente afunda porque não grita. Quer aguentar tudo calado. E aguentar tudo calado não te sustenta. Não te sustenta. Então, peça por ajuda. Clame por ajuda. Na fé, busque na oração. Na vida emocional, faça uma terapia. Busque por ajuda, mas não se cale. Não aguente isso sozinha, sozinho. Não faça isso. Por quê? Porque o Senhor não nos julga. Ele nos acolhe. Olha que maravilha. O que Jesus faz nessa situação? Jesus estende a mão para Pedro. Jesus traz cura espiritual. Jesus traz cura emocional. Jesus, ele não repreende antes de segurar. Ele acolhe, ele salva primeiro. Ele salva e depois ele ensina. Percebe? O quanto é interessante. Jesus não te julga. Jesus ele não julga você por precisar de ajuda. Ele sabe que você é ser humano. Ele sabe que você precisa, que você necessita. É que às vezes nós estamos numa situação agindo só no consciente e às vezes nós buscamos, queremos suportar ser forte o tempo todo e achar que nós vamos conseguir. Mas muitas vezes nós precisamos pedir por ajuda. E aqui Jesus, ele estende as mãos para Pedro. E ele olha para Pedro, ele estende as mãos, salva Pedro e depois ele ensina. Depois ele ensina. Primeiro ele salva, depois ele ensina. Então nós percebemos que nós precisamos de ajuda. Muitas vezes, carregar tudo sozinha, essa sobrecarga, sabe, a alma cansada, sabe, os pensamentos acelerados, o aperto no peito, sabe, o momento de aflição, os momentos em que você acha que não vai suportar. Nós precisamos de ajuda. E se você precisar de ajuda, procure essa ajuda. Se for na fé, ore ao Senhor. Se for, busque por ajuda, mas não sofra sozinho. O Senhor cuida de você e Ele envia pessoas para te ajudar. A cura começa
quando alguém estende a mão para o nosso afeto que está em caos. Então, quando você busca por ajuda, alguém vai te estender as mãos e te ajudar a enfrentar, a caminhar junto com você. E assim Jesus fez com Pedro. Jesus, quando Pedro grita, quando Pedro clama, Jesus estende as mãos. Jesus não julga Pedro. Jesus não maltrata Pedro. Jesus estende as mãos. Que nós venhamos buscar por essa ajuda. Que nós venhamos buscar por essa ajuda. O que o vento tem causado na sua vida? Em qual área da sua vida você sente que você tirou o olhar de Jesus? Em qual área da sua vida você sentiu que tirou esse olhar do Senhor? Hoje, clame por ajuda. Peça por essa ajuda, porque Ele quer te ajudar. Ele quer te segurar. Ele quer caminhar com você. Peça por ajuda. Sabe, respira fundo. Olhe para você e identifique qual é o medo. Qual é o medo que tem te feito paralisar? Qual é o medo que tem feito você desistir muitas vezes? Qual é o medo que tem feito você parar na caminhada ou fugir de algo que Deus te chamou para fazer? Por causa do medo você não quer prosseguir, você não quer seguir em frente. Medo de falarem de você, medo de atacarem você, medo do julgamento, medo de palavras, medo de afrontas, medos e muitos medos muitas vezes internos. E esses medos têm paralisado você. Aonde você consegue identificar esse medo? Hoje eu te convido a identificar esses medos e reconhecer que você precisa de ajuda. Sabe, busque por ajuda. Entenda que você é um ser humano, que você é alguém que Deus criou, que o Senhor criou, e Ele se importa com você. Jesus, Ele não se incomoda com quem começa a afundar. Ele se aproxima de quem reconhece que precisa ser salvo. Olha que mensagem maravilhosa. Jesus não se incomoda com quem começa a afundar. Mas ele se aproxima de quem reconhece que precisa ser salvo. Sabe? Se você aí parou para analisar a sua vida agora emocional, se você parou para analisar aí os seus sentimentos, se você deu uma paradinha para analisar os seus pensamentos, se você precisa de alguém, se você precisa na sua vida, na fé, buscar por ajuda espiritual, clame ao Senhor Jesus, porque Ele está pronto a te ajudar. Se você precisa de terapia, se você precisa ser apoiado, ajudado, acolhido, me chame no direct aí, me chame. Nós vamos ajudar você a enfrentar esses medos, reconhecer aonde estão as suas dores. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele está pronto a te socorrer. O Senhor Jesus, Ele não julga você. O nosso Deus, Ele ama você, Ele cuida tão bem de nós. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos dessa ajuda, desse apoio. Nós precisamos reconhecer, porque quando nós reconhecemos, Ele nos salva, Ele nos ajuda. Posso fazer uma oração por você? Me acompanhe nessa oração, por gentileza. Eu quero orar por você. Oremos ao Senhor nesse momento. Poderoso Deus, Pai, nesse momento eu quero aqui orar por cada pessoa que entrou aqui nesse vídeo, nessa live, ela vai ficar gravada. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para acompanhar essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por ela e pedir para que o Senhor venha alcançar se os medos em que ela enfrenta, aonde, a área em que ela precisa de ajuda e reconhecer que precisa ser liberta, ser salva, assim como Pedro gritou e disse: Jesus, Senhor, me salva. Senhor, se essa pessoa que parou aqui para me assistir, eu quero pedir ao Senhor, salva essa pessoa nesse momento. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre a vida dela, a vida dele. Venha, Senhor, ajudá-lo em nome de Jesus.
Senhor, que ela possa, Senhor, buscar por ajuda, mas que ele não venha sofrer sozinho, que ela não venha sofrer sozinha, mas que ela possa, Senhor, ser encorajada nesse momento a buscar por ajuda, a entender que ela precisa de cuidado, porque o Senhor se importa com a nossa vida espiritual, com a nossa vida física, com o nosso corpo físico, com a nossa mente, Senhor. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa, Senhor, eu quero orar por essa alma, e eu quero pedir a tua cura espiritual, cura emocional, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco nesse momento, Pai, eu peço a Ti e Te agradeço em nome de Jesus. Queridos, se você ainda não me segue, não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha. O meu Instagram é elendamares.psi. Entra lá, me acompanha, me segue, se inscreva no meu canal Avante com Propósito. E lá eu também compartilho as mensagens, compartilho vídeos. E eu quero dizer para você, você não está só. Tem alguém que te ama e cuida de você em todos os momentos. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu casamento, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço a todos.